Olá, querido, querida, boa tarde. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida poderosamente. Que você tenha uma semana realmente abençoada, guardada de todo mal. Que seja muito feliz, que tudo lhe vá bem. Hoje é o nosso 9º dia de leitura do livro dos Salmos em 68 dias. Hoje leremos o Salmo 19, 20 e 21. Vou deixar então registrado aqui para vocês. Eu sei que pessoas leem, escutam e me acompanham em horários diferentes, mas não tem problema. Está aqui registrado. Já deixo avisado, inclusive, que à medida que chegar no dia 10, amanhã, por exemplo, eu já vou começar a tirar da grade do feed a visualização dos salmos. Eles continuarão no IGTV, mas não ficarão disponíveis visivelmente na minha grade do feed. Então é só ir no IGTV, caso você tenha interesse em participar. Volta lá, onde tem as postagens só de IGTV, e você poderá então clicar no dia que você quer. Para não ficar muito cheio também, o meu Insta só de mensagens assim dos salmos. Mas estão todos registrados e permanecerão registradas e salvas no IGTV. Ok, pessoal? Vamos lá então? Salmo 19. A excelência da criação e da palavra de Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É impressionante e não tem como ninguém negar que é maravilhoso olhar para os céus, olhar para as estrelas, olhar para toda a criação que Deus fez e não contemplar ou especular sobre quem foi quem criou todas essas coisas. Eu acho um pouco difícil, tudo bem que eu sou cristã e creio em Deus, mas eu acho um pouco difícil alguém acreditar que uma explosão aconteceu e por causa disso todas as coisas permaneceram a partir daí dessa explosão. Eu tenho certa dificuldade, eu acho que eu tenho menos competência para crer nisso do que crer que é um Deus poderoso que fez propositalmente todas as coisas. Mas então aqui começa dizendo que os céus proclamam a glória de Deus. Quem olha para o céu vai verificar e contemplar a glória de Deus. Lógico, nós não estamos dizendo, e eu até deixei anotadinho aqui em Deuteronômio, capítulo 4, verso 19, e também Deuteronômio 17, 3, que falam que nós não devemos fazer ídolos do sol, da lua, das estrelas, porque elas não são divinas. Elas são criação de Deus, mas elas não têm poder nenhum de interferir no destino do homem, tá bom? Mas eles proclamam quem Deus é. E olha por que eles proclamam de verdade, eles não são. Eles anunciam quem é o Deus poderoso. Eles anunciam as obras das suas mãos, que é quem o fez. Versículo 2, Salmo 19, 2. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. O que está dizendo isso? Que quando um dia acontece, ele vai anunciar para o próximo dia e continuar revelando quem foi que criou. Quem mantém as estrelas no céu? Quem mantém o sol? Quem mantém a lua? Quem mantém o firmamento é Deus. Então, a cada dia que um dia é gerado, ele está reafirmando quem foi realmente quem criou céu e terra. Então, ele discursa, ele diz, ele declara, ele revela que Deus é o Criador dos céus e da terra. E aí, desse anúncio que um dia faz para o outro dia e que o céu e a noite faz para outra noite, versículo 3, não há linguagem, não há palavra. O dia não usa de palavras para dizer ao outro dia, nem a noite para outra noite, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Está falando que Deus faz isso com o sol, né? Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Podemos fazer uma comparação a essa ação do sol que foi Deus quem criou e que faz que ele saia de uma extremidade e vá a outra. A graça e a bondade de Deus e a misericórdia do Senhor, a graça comum de Deus, que é manifesta nas nossas vidas e que mesmo que você creia ou não em Deus, ela continua acontecendo. Como o sol também que nasce para justos e para injustos. A graça de Deus, ela a graça comum de Deus, ela é oferecida e ofertada a cada dia, e ela cobre de todo o diâmetro de tudo, todo o planeta, ou de acima do planeta, do universo, na realidade, não é mesmo?
Versículo 6, Salmo 19, 6. Eu já falei, principia numa extremidade dos céus e até a outra, vai o seu percurso, nada foge ao seu calor, como a graça de Deus. Eu acabei de dizer. Verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, aquilo que o Senhor faz, os preceitos que Ele tem, a forma como o Senhor age, é reta, é boa, é justa, alegra o coração daqueles que são justos. Verso 9, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, aquela história de dizer assim, Deus é injusto, Deus não olhou a causa do fulano, não. A Bíblia nos fala que o juízo do Senhor é justo, é verdadeiro, e eles são iguais para todos. Talvez a justiça que nós queremos não seja a justiça real, não seja realmente justo, e por isso queixamos que o Senhor às vezes não faz justiça, mas isso não é a verdade. Vamos lá, Salmo 19, verso 10. São mais desejáveis, ou seja, os juízos do Senhor, o temor do Senhor que é limpo, que permanece, o juízo do Senhor que é verdadeiro, eles são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o seu povo, em os guardar a grande recompensa. O Senhor usa então desses mandamentos, usa dos juízos que são retos e são límpidos e são corretos, para julgar e admoestar o seu servo. Então, se você é julgado, se você é conduzido e exortado por Deus, saiba que Ele faz com justiça, com amor, com bondade e com misericórdia. Versículo 12. Há quem possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. E aí Davi pergunta assim, né? Será que eu consigo discernir as minhas próprias faltas? Isso é tão interessante, queridos, que às vezes nós achamos falhas nos outros com muita facilidade. E quantos de nós realmente conseguem parar, botar a mão na consciência e pensar, qual realmente é a minha falta? O que realmente eu tenho feito que não agradou ao Senhor? O que realmente está baseado na palavra e naquilo que Ele usa para poder nos admoestar? Aquilo que realmente eu fiz de errado. Então Davi fala assim, será que há em mim, será que alguém consegue discernir a sua própria falta? E aí ele já pede a Deus misericórdia, absolve-me das que me são ocultas. Porque muitas vezes nós fazemos coisas que nós não sabemos, não temos o discernimento completo daquilo como algo ruim. E Davi então já pede, por favor Deus, me absolve, me livra, não me condene por aquelas faltas que faço que eu não tenho consciência delas. Também da soberba Davi pede, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Olha que lindo que Davi pede, me livra da soberba. Quantos soberbos conseguem perceber que são soberbos? Quantas pessoas vaidosas, prepotentes e orgulhosas conseguem se autodenominar orgulhosas e não só isso, mas desejam ficar livre disso. Então, as nossas faltas que ainda são ocultas, se você não sabe de tudo que você tem por falta, pede ao Senhor, peça que Ele absolva você também das suas faltas ocultas, mas peça para que a soberba também não tome conta de você, porque sendo assim, você também se encontrará como uma pessoa irrepreensível. Verso 14 para terminarmos o Salmo 19. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que aquilo que você fale, que aquilo que sai da sua boca, que aquilo que você pensa e o meditar do seu coração sejam coisas que agradam ao Senhor, sejam coisas que manifestam a presença de Deus. Amém? Vamos lá para Salmo 20, hoje é Salmo ainda 20 e 21. Oração a favor do rei, Salmo 20. Essa é uma oração que o povo fazia antes do rei sair à batalha, para que pudesse clamar a Deus em favor do rei. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. O Senhor te responda no dia da tribulação. Pensa que tem um povo fazendo essa oração em favor de Davi, tá? Então o povo pede, o Senhor te responda no dia da tribulação.
o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhes responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Olha que interessante, que aqui estão então os servos de Davi orando. Eu fico imaginando, não sei se isso é verdade, se é só conjectura minha, que eles assim, né, orando em favor. Hoje a gente coloca de impor as mãos, né, sobre alguém para poder abençoar. Eles então clamando que isso te conceda bem, que isso te vá bem, que o Senhor te escute, que nada te vá mal, que Ele lembre da oferta que você fez a Ele, Davi. Então eles estão orando a Deus em favor de Davi. E aí então eles falam no versículo 7, Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Então o povo está aqui pedindo a Deus em favor do Rei, antes de sair para uma batalha. E olha que eles já declaram vitória. Não quer dizer que todos eles ganharam, mas eles estavam anunciando e proclamando, e saindo de suas bocas palavras que confiam em Deus. E dizendo ainda mais, tem pessoas que confiam em carros e cavalos, confiam na força, confiam no braço, mas nós confiamos no Senhor. Então é um povo que, além de proclamar em favor de Davi, anuncia juntamente com Davi que confiam em Deus Todo-Poderoso. Olha que lindo, né, queridos? Vamos terminar o último salmo de hoje, Salmo 21. Então, o primeiro estava orando em favor de Davi. O segundo, na realidade, o Salmo 21 é uma ação de graças, e o povo então celebrando em favor daquilo que Deus já favoreceu ao rei Davi. Salmo 21, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Olha que bonito, Davi dava testemunho de dizer assim, olha Senhor, o nosso rei fica alegre quando o Senhor o fortalece. O nosso rei se exulta porque ele reconhece a sua salvação. Versículo 2, satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos teus lábios. Eles estavam ali como testemunho de que Davi pediu a Deus e foi respondido. E eles então podem entender e proclamar que Deus responde orações. Deixa eu tirar um negócio aqui de cima. Isso. Versículo 3. Pois o supre das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Vamos pensar, Davi já era rei, né? Então que coroa poderia ser essa aqui que o rei põe após uma batalha? Eles estão vitoriosos e agradecendo a Deus por uma batalha. Aqui está dizendo que pode ser a coroa do rei que Davi derrotou. Então ele pega aquela coroa, o despojo da guerra, ele pega aquela coroa e coloca na cabeça de Davi como quem venceu aquele rei e aquele povo. Então o povo, vou voltar a dizer, permita-me repetir, o povo como testemunha do poder de Deus na vida de Davi, de tudo que ele fez, que Deus fez para ele, para o rei Davi. Ele te pediu vida, tu lhe a deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação. Do esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Olha que a confiança do povo em saber que Davi confia em Deus, e dizer, olha, é a misericórdia do Senhor que faz com que Davi jamais vacile. E agora então ele vai proclamar da agora para frente como é que vai ser a futura vitória do rei Davi. Onde está respaldada as vitórias futuras do rei Davi. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás
da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Pensa que Deus vai fazer com os inimigos de Davi? Vai destruir não só o inimigo, mas toda a sua posteridade e descendência. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. Porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deixa eu ler de novo, versículo 12. Porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Aleluia! Mais um dia de leitura bíblica do livro dos Salmos, em 68 dias, hoje é o dia 9. Olha que bênção, maravilha do Senhor. Que possamos manter firmes e fortes, fortalecidos na nossa fé, confiando que o Senhor é o nosso refúgio, como Davi falou várias vezes, e crendo que, além de vivermos a nossa fé, pessoas à nossa volta possam testemunhar que nossas orações foram ouvidas e atendidas pelo Deus de milagre e misericórdia e bondade. Amém, queridos? Até amanhã, se o nosso bom Deus permitir, para mais um dia de leitura bíblica do livro dos Salmos. Um abraço, Deus te abençoe.